IVVB11, VOO ou SPY são os três principais ETFs que investem no SP500, nas principais empresas americanas, nas 500 maiores empresas do mundo. E aí muita gente tem dúvida, qual dos três colocar na carteira, qual a diferença entre os três? Bom, é justamente isso que a gente vai mostrar nesse vídeo e na prática. Que analisar em cada um desses ETFs para justamente saber qual deles colocar na carteira. Vou mostrar na tela do computador aqui, enfim, os principais critérios que a gente analisa, que a gente olha para cada um dos ETFs para poder escolher aquele que faz mais sentido para o nosso perfil de investidor. Então por isso que é importante que vocês fiquem até o final desse vídeo. Inclusive, eu vou trazer aqui também as opções no Brasil, já que o IVVB11, o SPY e o VO, a gente consegue investir através de uma corretora estrangeira. E a gente tem opções para poder fazer esses mesmos aportes, esse mesmo tipo de investimento aqui no Brasil, mas claro, com algumas pequenas diferenças. A gente tem o IVVB11 e a gente tem uma opção muito legal que é um BDR que investe em ETFs, que é o BIVB39. E isso eu vou falar um pouco mais adiante do vídeo, depois que eu explicar as principais peculiaridades do SPY, do VO e do IVV. Então calma lá, não se afobem, que vocês vão sair desse vídeo finalmente entendendo aí qual tipo de ETF vocês devem ter em carteira. Tanto se devem investir no Brasil ou se devem investir através de uma corretora americana, e se for através de uma corretora americana, qual dos três escolher para pôr na carteira. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender exatamente o que fazer. Para você que ainda não me conhece, eu sou Thiago Armentano e aqui no canal Negócios Globais a gente fala sobre investimentos no exterior. Falamos sobre renda passiva em dólar, em moeda forte. Eu sou analista de investimentos CNPI e sou especialista de ativos globais há muitos anos. Inclusive sou analista-chefe de ativos no exterior da Casa Análise Simpla Club. E para você que quer aprender um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo, quer construir a sua carteira em moeda forte, quer entender também um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado global, se inscreve aqui no canal, já deixa o like aí no vídeo, não custa nada para você, já ajuda bastante a gente, e ativa as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos riquíssimos que a gente traz aqui semanalmente. E quem que sai ganhando com tudo isso é você, já que é de graça fazer isso. Então clica aqui embaixo. Antes de mais nada, é importante que vocês entendam que lá fora a gente tem três principais índices. Além do SP500, a gente tem o Dow Jones e a gente tem o índice Nasdaq. O SP500 costuma ser o mais utilizado para representar a economia americana, mas nem sempre foi assim. Começando pelo Dow Jones. Ele é o índice mais antigo e acompanha principalmente o desempenho de empresas financeiras e industriais. São empresas mais consolidadas, com décadas de atuação. Ele foi o principal índice lá no começo do século XX, muito utilizado nos Estados Unidos, e atualmente ele tem basicamente ali 30 empresas dentro da sua composição. Ele é ponderado pelo preço das ações e acaba sendo muito influenciado por um grupo menor de empresas, já que ele é mais concentrado em 30 empresas. Bom, o segundo índice aqui que a gente precisa ter conhecimento sobre ele é o Nasdaq, que ele é mais focado em empresas de tecnologia. Cerca de 60% do índice Nasdaq são empresas de tecnologia, ali principalmente empresas como Tesla e Nvidia, empresas que têm crescido muito seu valor de mercado nos últimos anos. E ele acaba sendo uma boa referência para quem quer, por exemplo, se expor mais a empresas que têm um potencial grande de crescimento quando a gente fala do segmento de tecnologia. E por fim, a gente tem o SP500, que é o mais amplo deles todos. Ele pega ali as 500 principais empresas americanas e a gente tem ali basicamente 80% do valor de mercado dos Estados Unidos representado no SP500, ou seja, ele abrange praticamente todo o mercado americano. Em termos de valor de mercado, assim, é disparado o que mais representa
o mercado americano, e não só o mercado americano, como o mercado global, já que as empresas americanas têm receitas a nível mundial, né? Mais de 50% das receitas das empresas americanas, na média, vem de fora dos Estados Unidos. E o foco do nosso vídeo é justamente falar sobre o SP500, já que o VO, o SPY e o IVV, eles replicam o comportamento do SP500, eles investem em empresas que estão contidas no SP500 e a gente vai falar exatamente sobre isso nesse vídeo. E aí muita gente acaba me perguntando em relação a isso. Thiago, dentro do SP500, já que os três ETFs que você está falando aqui nesse vídeo, o IVV, o VO, o SPY, já que os três replicam o SP500, como que eu faço para escolher um deles para pôr na minha carteira? Eu fico extremamente perdido, já que para mim eles fazem a mesma coisa. E na verdade, pessoal, eles de fato fazem as mesmas coisas, já que eles investem no mesmo índice. Eles têm a mesma composição. As empresas que tem no SPY, tem no VO e tem no IVV. Eles, enfim, investem da mesma forma. Só que tem algumas pequenas diferenças entre eles que a gente vai analisar, tá? A gente vai ver a fundo como que cada um deles trabalha em termos de qual gestor está por trás deles, qual a taxa de administração, anota isso aqui, que isso aqui é um dos pontos mais importantes para a nossa abordagem, e claro, qual que é a liquidez desse fundo. Já adianto que liquidez não é um problema, os três fundos têm aí centenas de bilhões de dólares de ativos sob gestão, então a gente não tem esse tipo de preocupação, tá? Mas a parte de taxa de administração e dar uma olhada também nos ativos sob gestão é bem importante aqui, e claro, mais alguns outros critérios que a gente vai olhar agora mesmo aqui na tela. A gente vai fazer aqui uma pequena comparação entre eles para entender a diferença dos três e, claro, entender quais pontos também vocês devem analisar, não só nesses ETFs, mas caso vocês queiram escolher outros ETFs para a carteira de vocês, nesse vídeo vocês já vão entender aí como analisar um ETF de quebra, dou esse axé aí para vocês. Tá bom, vamos agora para a tela do computador e vamos ver tudo isso na prática. Bom, de cara aqui eu já falo para vocês qual site eu gosto de utilizar para conferir aí os principais pontos dos ETFs, que é o site etf.com. Existem algumas outras referências, a gente tem o Seeking Alpha, a gente tem o Morningstar para ativos globais, mas para ETFs, o etf.com para mim ele é bem bacana para algumas análises básicas, tá? Para aquilo que a gente vai olhar hoje, ele é bem interessante. Existem outras possibilidades para a gente comparar portfólios, que o ETF-RC faz isso. A gente tem um outro site chamado Coifin, que a gente consegue pegar ali uma rentabilidade histórica, comparar janelas, tirar dividendos, colocar dividendos. Mas para essa primeira análise, esses principais pontos de escolha, o ETF.com tá de bom tamanho e a gente vai ver aqui que é muito simples a comparação que a gente faz. Bom, já estou aqui no VO, que é nosso primeiro estudo de caso. E de cara aqui, pessoal, a gente já consegue ver aqui o resumo de dados do VO. E aqui já diz muita coisa para nós, tá bom? A escolha de ETF tem que ser simples. Eu sei que tem gente que gosta de vender curso de ETF, gosta de mostrar um monte de coisa complexa, enfim. Mas, basicamente, um ETF, para a gente colocar na nossa carteira, é para a gente não ter dor de cabeça, para a gente não ter trabalho desnecessário, tá? Então, a análise de um ETF, ela geralmente é muito simples. Começando, claro, pela gestora do ETF, no caso do VO, que é o nosso primeiro estudo de caso, a Vanguard é a gestora, dispensa comentários. O seu fundador, John Bogle, foi um dos principais caras que trouxeram a ideia de fundos de índice para o mercado, enfim, contribuiu muito para a indústria de fundos de índice, para os ETFs. E a Vanguard, ela é uma empresa gigantesca, não teremos problema em relação à gestora. Segundo ponto que a gente precisa analisar ao escolher um ETF, não só para fazer essa comparação nossa aqui, mas para qualquer escolha de ETFs, é a data de criação do fundo, tá? No caso aqui do VO, ele foi criado em 2010, então já tem bastante tempo de maturação. Os três fundos, o SPY, o VO e o IVV, eles basicamente a gente não precisa se preocupar com data de criação, eles já são
bem maduros, então a gente não precisa se preocupar em relação a isso. E agora entra um ponto bem importante, tá, pessoal? Taxa de administração. Aqui é um ponto importante. O VO tem uma taxa de administração baixíssima, de 0,03%. Sempre que vocês fizerem uma análise de escolha de ETFs para a carteira de vocês, olhem a taxa de administração, tá? Em quarto lugar, quanto que esse fundo tem de ativos sob gestão? Pessoal, o site está em inglês, mas assim, caso vocês queiram traduzir com o botão direito, traduzir para o português. Tá? Isso aí não é um problema hoje em dia. Hoje, sob gestão, o VO tem 513 bilhões de dólares sob gestão. Então, problema com liquidez com ele a gente também não vai ter. Aqui mostra qual que é o índice que ele segue, que é o SP500. E, enfim, basicamente são esses pontos que a gente precisa olhar. Segmento, estrutura, isso aqui, nesse caso aqui, é irrelevante. E aqui o ETF.com já traz alguns ativos que entram como concorrentes para dentro dos critérios do ETF.com aqui para a gente comparar com o VO. E o SPY está aqui logo de cara, tá? A gente pode ver aqui ó, que a taxa de administração do SPY é de 0,09%. Como os ETFs eles foram feitos para serem de baixo custo, você vê que os próprios sites já colocam de cara qual que é a taxa de administração do fundo, dos fundos que ele está comparando, para você ver como essa parte é importante. Então de cara aqui a gente já vê que o VO tem uma taxa de administração bem mais baixa que a do SPY. Nossa, mas Thiago, 0,09% é muito baixo. É sim, muito baixo. Quando a gente compara com os fundos ativos principalmente, ou quando a gente compara com os ETFs aqui no Brasil, a gente pode ver que o SPY tem uma taxa de administração muito baixa. Mas se eu posso pagar uma taxa de administração ainda menor, por que não? Não é mesmo? Então esse principal aqui, esse é um dos principais pontos que vocês têm que olhar em ETFs que fazem as mesmas coisas, quando eles tiverem, claro, bastante ativos sob gestão, quando eles tiverem liquidez. O mercado de traders e tudo mais, o mercado que acaba trabalhando com volumes muito grandes, bancos, grandes instituições financeiras, muitas vezes optam pelos ETFs que têm um volume maior, tá? Então é por isso que o SPY ele é muito utilizado e o SPY é o ETF mais antigo aí que a gente tem aí dentro dos ETFs negociados lá na Bolsa Americana. Bom, falamos aqui sobre o VO, vamos para o nosso segundo ETF que a gente vai trazer aqui, que é o IVV. Clicando aqui na lupinha a gente consegue buscar, vamos aqui para o IVV. Bom, pessoal, mesma análise, tá? A gente, de cara, olha quem é. A gestora é a BlackRock, gigantesca, tá? Se eu não me engano, a maior gestora do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Foi criado lá em 2000, ou seja, ele é bem antigo, o IVV. Não temos preocupação em relação a isso. Taxa de administração de 0,03%, igual ao VO. Então, até aqui os dois estão empatados. E, atualmente, o IVV tem 520 bilhões de dólares de ativos sob gestão, ou seja, praticamente a mesma coisa que o IVV. Então, também isso não é um problema. Praticamente a mesma coisa que o IVV não, praticamente a mesma coisa que o VO, tá? E o índice é o SP500, claro, os dois investem com a mesma referência. E aqui de cara os ETFs que ele compete, o VO de cara e o SPY, o site está colocando já os dois aqui para a gente comparar. E aqui a taxa de administração, o SPY tem taxa de administração mais alta entre os três, então aqui a gente já tem um indicativo, tá bom? Thiago, tem um menuzinho ali do lado, o que tem ali? Bom, pessoal, quando a gente quer aprofundar um pouco mais, a gente tem a aba Performance, para entender como o fundo vem performando aí nos últimos anos. Por exemplo, nos últimos 5 anos, o IVV performou em torno ali de 15,22% ao ano em dólar, uma performance muito forte em dólar. Tanto o IVV quanto o VO quanto o SPY, eles vão ter aqui praticamente a mesma performance, tá, pessoal? Eles seguem o mesmo índice e a taxa de administração deles é praticamente a mesma. A gente tem aqui do lado também o Fund Flows, isso aqui praticamente a gente não analisa, só se a gente estivesse olhando um fundo com uma liquidez menor, ou então se a gente tivesse outros objetivos.
E aqui um ponto bem legal, as holdings, né, as principais empresas que estão contidas nos ETFs, a gente consegue ver aqui. E as principais delas são Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, que é a dona do Instagram, do Facebook, Google, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, que a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, a Broadcom, que é uma empresa de semicondutores, e a Tesla, as principais empresas que estão contidas tanto no IVV, quanto no SPY, quanto no VO. Tá bom? Aqui a gente consegue mais alguns dados, a gente consegue ver o quanto que ele está distribuindo de dividendos, 1,28% ao ano. A gente consegue ver a alocação setorial por exemplo, atualmente o IVV está com 20% do seu portfólio em empresas de tecnologia. Dá para ver por região, dá para ver por país, enfim, a gente está falando de um ETF que investe no SP500, que são empresas basicamente americanas, então aqui praticamente tudo vai estar nos Estados Unidos. Bom, aqui só foi para ter um overview. Aqui tem alguns outros quesitos que não interessam, vocês praticamente nunca vão utilizar. E agora, por fim, vamos olhar o SPY. O SPY é o mais antigo deles todos, e a gente pode ver isso aqui de cara. Foi criado lá em 1993, um dos primeiros ETFs a serem criados. Então, em termos de tempo, ele é o mais antigo, é um dos mais utilizados no mundo, tem 555 bilhões de dólares de ativos sob gestão, é o que tem mais volume entre os três. A gestora é a State Street, ou seja, é uma gigante também, então nesse quesito a gente não tem que se preocupar. Segue o mesmo índice, claro. E aqui está o grande diferencial entre os três: taxa de administração, pessoal, 0,09% de taxa de administração. Aqui está uma das grandes diferenças, e talvez seja isso aqui que balize a nossa escolha. Resumindo, vocês podem optar tanto IVV quanto VO, que tem taxa de administração menor, já que o volume de negociação é irrelevante para os aportes que a gente faz como investidor pessoa física, tá? Então, entre os três, escolham VO ou IVV. Na verdade, vocês podem escolher o que vocês quiserem, né? Aqui fica uma dica apenas para vocês. Esse conteúdo é educativo para vocês entenderem como analisar os ETFs e qual é a melhor escolha entre eles. Pessoal, um ponto importante, eu falei sobre dividendos aqui que os ETFs distribuem, tanto o SPY quanto o IVV quanto o VO. É importante vocês entenderem que os ETFs estrangeiros normalmente distribuem os dividendos. É que aqui no Brasil, quando você investe num ETF aqui numa corretora brasileira, geralmente você não vai ver o dividendo caindo na tua conta, já que eles são reinvestidos automaticamente pelos fundos. Lá fora não, você vai investir nesses ETFs, vai cair dividendos na sua conta. Lembrando que os dividendos estrangeiros são tributados em 30%, tá bom? Então é importante vocês entenderem isso para entender a dinâmica das empresas americanas. Elas normalmente têm uma distribuição de dividendos menor, fazem mais recompra de ações que acabam aumentando o lucro por ação por acionista. E claro, tem o foco em valor de mercado, crescimento de valor de mercado. Então essa dinâmica ela é importante vocês entenderem. E aí, se vocês quiserem fazer escolha de ativos para receber dividendos e não para valorizar de forma explosiva o patrimônio de vocês, aí é interessante utilizar outros mecanismos, até os próprios fundos imobiliários, renda fixa, tá bom? Ações americanas, investimentos em ETFs, nesse quesito que a gente trouxe aqui, desses tipos de abordagens, são interessantes para a valorização de patrimônio, para a gente multiplicar nosso patrimônio ao longo dos anos, tá? Esse aqui é um ponto bem importante para você. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro, como investir no SP500 através de uma corretora brasileira. O VO, o IVV, o SPY, a gente investe através de uma corretora estrangeira. A gente tem diversas possibilidades aí no mercado que vocês já conhecem, tá? E eu falo direto sobre isso, por exemplo, no meu Instagram. Agora, a gente também tem a possibilidade de investir nesses ETFs, nessas empresas, nas 500 maiores empresas americanas, através de uma corretora brasileira. E aí eu trago duas possibilidades principais: o IVVB11 e o BIVB39. E aqui, basicamente, eles fazem a mesma coisa, mas de formatos diferentes. O IVVB11, ele é um ETF que investe no IVV.
Então ele tem basicamente uma dupla taxa aqui, tá? Ele tem a taxa do IVV lá fora, que é de 0,03%, mais a taxa de administração do fundo aqui no Brasil. Então hoje, mais ou menos, o IVVB11 está com uma taxa de administração ali de 0,20%, 0,23%. Algo em torno disso, tá? Porque a gente tem aí uma duplicidade de taxa. Claro que o fundo, para ser constituído no Brasil, ele demanda ali uma equipe, ele demanda, enfim, uma estrutura, e apesar dele só comprar um ETF lá fora, ele, enfim, tem os seus custos embutidos. E é basicamente mesmo isso que ele faz, tá? O IVVB11, ele é construído aqui no Brasil para comprar um ETF lá fora. E aí a gente consegue essa exposição indireta, tá? Já o BIVB39, ele é um BDR que investe no ETF lá fora. Como ele é um BDR, ele não necessariamente, o BIVB39 ele investe também no IVV e ele é da BlackRock. Só que ele não necessariamente vai ter uma taxa de administração, porque ele é como se fosse um recibo. Ele é um recibo que está trazendo a possibilidade de a gente investir no SP500 de forma indireta. Então ele não tem uma taxa de administração direta, tá? A gente vai pagar aqui um percentual sobre os dividendos distribuídos. Então sim, o BIVB39, investindo através dele na corretora brasileira, através desse BDR, você vai receber dividendos. Aquele 1%, um pouco mais de 1% de dividend yield vai cair na sua conta sim, mas vai ter uma pequena taxa em cima dele, tá? É basicamente essa a diferença. Tiago, qual dos dois é melhor? Talvez o BIVB39 acabe tendo custos relativamente mais baixos que o IVVB11, tá? Agora, se você quer investir através de uma corretora estrangeira, você vai pagar uma taxa de administração aí muito mais baixa. Bom, eu recomendo para quem está começando agora, talvez simplificar os aportes. Talvez começar por uma corretora brasileira mesmo, através do IVVB11 ou através do BIVB39. Agora, quem quiser já partir para uma corretora estrangeira, aí beleza. Aí, assim, já é de cara você já está fazendo uma boa escolha, você já está diversificando jurisdição, está tirando de fato o seu dinheiro do Brasil e está te trazendo uma proteção maior. Tá bom, pessoal? Então é basicamente isso, tá? A gente conseguiu apresentar para vocês a comparação entre os três principais ETFs que investem no SP500 e conseguimos trazer aqui também a abordagem em Brasil para vocês ficarem por dentro aí de tudo aquilo que a gente tem de possibilidade para se expor ao maior mercado do mundo e de fato conseguir rentabilizar o nosso patrimônio, já que a Bolsa Brasileira em dólar aí nos últimos 20 anos só tem apanhado. Tá, pessoal? Aqui no canal a gente fala realmente, de fato, de investimentos em moeda forte, aquilo que vai trazer valorização para o nosso patrimônio no longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Semanalmente a gente traz conteúdos aqui gratuitamente para vocês, tá? Conteúdo de valor pra cacete aqui e vocês vão aprender com a gente aqui. Se gostou realmente desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, como eu falei, mas eu vou deixar um outro vídeo aqui no canal, aqui na tela, para você acompanhar sobre ETFs também. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo sobre ETFs que distribuem dividendos mensais. A gente se vê aqui no próximo vídeo.